galera! Tudo tranquilo? Bora começar mais uma aula? Para que vocês aproveitem da melhor forma, eu vou te dar algumas dicas. Antes de tudo, procure um ambiente adequado em que você se sinta confortável. Tenha cuidado com os ruídos, eles podem tirar a sua atenção no meio da aula. Ajuste o volume do seu dispositivo e dê preferência por ouvir o áudio pelo fone de ouvido. Pegue papel e caneta para fazer anotações ou utilize seu computador ou smartphone para marcar pontos importantes da aula. Utilize o chat nos momentos adequados e colabore. Sua participação é muito importante. Mantenha o foco e atenção na aula e lembre-se de que o caminho até a residência dos seus sonhos está cada vez mais próximo. Aproveite e bora pra cima! Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro. Salve, salve, rapaziada. Que prazer estar aqui com vocês. Reta final de prova, reta final do nosso sonho acontecendo. É a nossa aprovação, tá aqui na nossa frente. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo, um dos professores da Clínica Médica. A gente vai bater um papo de um lugar que eu amo. A gente vai bater um papo lá do Albert Einstein. Hoje é Apostas do Albert Einstein, a minha casinha. O HAE para os mais íntimos, combinado? E pessoal, como é que cai lá no Albert Einstein as questões em geral? Pessoal, em geral, o Einstein é uma prova muito papo reto, não tem firula, combinado? Lá são questões de interpretação curta. O que é isso? Em geral, a clínica é clássica, a epidemiologia é clássica, o diagnóstico está na sua cara, a conduta é clássica, não chega para a conduta secundária, conduta terciária. O exame que você vai pedir é clássico, é tudo clássico, galera. Então é por isso que é uma interpretação curta. Você bate o olho, já sabe o que é e já sabe a resposta. Ou então, eventualmente, é uma questão de resposta curta, em que o enunciado sequer importa. Ele fala várias coisas para você, várias coisas, e no final pergunta um conceito. Se você tivesse lido só a pergunta do conceito, o enunciado nem ia importar para você. Então, em geral, são as duas formas de como caem as questões lá no Albert Einstein, beleza? E ó, as questões, como eu falei para vocês, costumam ser clássicas. Não inventem firula, não inventem diagnóstico mirabolante no dia da prova. O Einstein é clássico. Ficamos com isso bem amarrados. Pessoal, o que a gente vale a pena lembrar para o Einstein? Primeira coisa, a CLS. Cai todo ano no Einstein uma questão de cardiologia. Todo ano praticamente uma questão de ACLS. Então é impossível a gente não falar disso hoje. Mas pessoal, vocês vão ver que eu trouxe para vocês alguns conteúdos que você pode até estranhar numa fase inicial.
mas eu vou te explicar o porquê que eu trouxe isso para você, tá bom? Segundo tópico que a gente vai lembrar é Covid com síndrome de conforto respiratório agudo. Pô, Rodrigo, mas Covid já foi muito cobrado, por que tu vai botar isso daqui de novo? Pessoal, duas coisas. O Einstein começou a cobrar questões de ventilação mecânica, mas mais importante que isso, eles aprovaram um estudo esse ano com o uso do tofacitinib, produzido no próprio Einstein. Então isso daqui, ó, é puxando um pouco da casa. Talvez eles cobrem isso porque eles fizeram isso. Combinado, galera? Hematologia cai todo ano. Anemia é ano sim e ano não. E por coincidência esse ano, que eu bati o olho nas questões, é o ano sim. Então, alta chance aqui na minha cabeça de cair. AVC isquêmico, por que a gente vai trazer isso? AVC isquêmico teve muito estudo saindo, pessoal. Muito estudo esse ano. Muito paradigma mudou, muita coisa se reafirmou como nova no tratamento do AVC. Então a gente vai bater o martelo em cima disso, combinado? E por fim, endocrinologia cai todo o ano no Einstein e a queridinha de todos é o diabetes mellitus. Combinado? Pessoal, aqui no Apostas a gente esmiuça um pouco mais o conteúdo, combinado? Mas a gente não aprofunda o conteúdo, a gente não vai esgotar um assunto. Imagina, a gente vai falar de 5 assuntos só nessa aula. Então é claro que assim, uma coisa ou outra, talvez você vá buscar no seu caderno de anotações, no seu resumo. Aqui é os tópicos mais importantes de cada assunto que a gente vai abordar. Combinado? Então, ó, começando com taquiarritmias no nosso ACLS. Primeira coisa, pessoal, taquiarritmia, frequência cardíaca acima de 100. Batemos o martelo. Mas como na hora da prova é fácil de ver. Pessoal, QRS, conta os dois. Se tem menor do que 3 quadradões entre eles, é uma taquiarritmia. Combinado? Primeira coisa que a gente pergunta, tem onda P? Porque se tem onda P, pessoal, eu já sei que o estímulo está saindo do átrio, de algum lugar. Ou é do nó sinusal, ou é de alguma outra área do átrio aleatória que está começando a despolarizar. Como é que eu sei que está saindo do nó sinusal? É só a gente avaliar a morfologia da onda P. Se a onda P é sinusal, que é o quê? É uma onda P com uma morfologia bonitinha, positivo em D1, D2 e AVF e sempre precedendo o QRS. Tem isso? Pessoal, eu sei que o estímulo está saindo do nó sinusal. E como é que eu vou chamar uma taquicardia que está saindo do nó sinusal? Taquicardia sinusal. Simples assim. Mas se é uma onda P que não tem uma morfologia bonitinha, não parece ser sinusal, putz, está saindo de algum outro lugar do átrio lá, que eu não sei onde é, nem quero ter o trabalho de dar o nome. Então, se é uma taquicardia que está saindo do átrio, é uma taquicardia atrial. Combinada? O que é uni ou multifocal? Depende da quantidade de morfologias. A gente classifica como multifocal se tiver 3 morfologias diferentes ou mais. E outra coisa clássica é taquicardia atrial multifocal, é clássica do paciente DPOC. Fechado? Agora, Rodrigo, é uma taquicardia, tem onda P? Não tem onda P. Vamos partir para outras causas. Pode ser que ela tenha uma onda F de flutter. Aí você já dominou. Você sabe que é um flutter atrial. É uma descarga que sai do átrio também, mas é uma descarga anômala, com vários circuitos de macro reentrada. Combinado? É diferente o esquema de um ataque cardioatrial. Aqui a onda F, tem onda F, é F de flutter. Não tem, vamos avaliar o QRS. Ele é um QRS estreito ou um QRS alargado? Pessoal, se é um QRS alargado, o que isso significa na prática? Lembra que a gente tem o nó atrioventricular, os feixes de Risch que conduzem a corrente elétrica com uma velocidade muito rápida. Se o QRS está estreito, eu tenho certeza que a corrente passou pelo feixe de Risch, porque o QRS encurta por ser uma descarga muito rápida. Agora, se é uma descarga que passa cardiomiócito a cardiomiócito ventricular, a condução é muito lenta, pessoal. É por isso que o QRS alarga. Vocês entenderam? Então, é um QRS estreito ou alargado. Se for alargado, bate o martelo. Eu sei que é uma taquicardia ventricular, porque ela está sendo conduzida cardiomiócito a cardiomiócito. E ela pode ser mono ou polimórfica. Monomórfica, todos os R's são irregulares. Polimórfica, as morfologias são todas diferentes. Agora, o QRS é estreito, avalia o intervalo RR. Se o intervalo RR é regular, a gente está frente a uma taquicardia supraventricular. É algum lugar em cima do ventrículo que está despolarizando, passa pelo feixe de Risch bonitinho, mas eu não consigo determinar de onde é. Beleza? Pensa assim desse jeito, não vamos complicar agora nesse momento. Se o RR é irregular, estamos frente à famosa fibrilação atrial. E o que a gente precisa dominar frente às taquiarritmias, pessoal? São os 4 Cs da taquiarritmia. O que são os 4 Cs? Eu gosto de lembrar dessa forma. Primeiro C é de cabeça.
rebaixamento de consciência, sonolência, uma coisa muito estranha. O outro C de congestão, edema agudo pulmonar, dispneia. O outro C de coração, e aqui é dor precordial, angina. Pessoal, angina não é dor torácica. Imagina que você está com um paciente, está jogando uma bola e levou uma bolada aqui no peito. Chega para você com um ataque supraventricular e fala, doutor, estou com uma dor aqui onde eu levei a bolada no peito. Aí você vai classificar isso como um dos 4 Cs? Não, é angina, pessoal. Angina, dor anginosa, que a gente sabe as características. E por fim, o último C de circulação. Então, hipotensão arterial. Por que é importante os 4 Cs, galera? Porque os 4 Cs, qualquer um deles, me denota que há uma instabilidade hemodinâmica. E pessoal, a gente já sabe, se é um paciente instável, com uma taquicardia instável, o que a gente faz? Cardioversão elétrica. A gente já domina esse conteúdo. Taquiarritmia instável é igual a cardioversão elétrica. Lembra que a cardioversão é diferente da desfibrilação, pessoal. Na cardioversão, o choque é sincronizado com o da R. Na desfibrilação, o choque cai em qualquer lugar porque o paciente está morto. Então a gente tem que, de alguma forma, reanimar ele. Combinado? Agora, pessoal, não confundam as taquiarritmias com pulso com os ritmos de parada. Tudo bem? Ritmo de parada, eu trago esse assunto para vocês principalmente por causa da taque ventricular monomórfica. Pessoal, lembra que ritmo de parada é TV sem pulso. Se for uma taquicardia com pulso, se for uma TV com pulso, a gente vai trabalhar em cima do ACLS. Se for uma TV sem pulso, a gente está falando de desfibrilação, a gente está falando de ritmo de parada. Combinado? Não caiam nessa. Ritmos de parada, a gente já sabe, a sistolia, a ESP, FV, a fibrilação ventricular, pessoal, a gente considera já que é uma taquiarritmia sem pulso sempre, não tem que checar o pulso. Mas na TV, cheque o pulso, veja o que está acontecendo. Combinado? E o torsade de Pointes, como você queira falar, é praticamente um pedido do paciente. Doutora, eu estou parando. Então, por isso que a conduta no torsade de Pointes instável é fazer desfibrilação. Combinado? Agora, se está estável, a gente sabe que a conduta varia um pouco de cada uma. Beleza? Se é uma taquicardia supraventricular, o que a gente faz no paciente estável? Manobra vagal. O que a gente faz na prática? Pede para o paciente pegar uma seringa e assoprar sem deixar o ar sair, tentando tirar o êmbolo da seringa. Essa ideia é mais clássica, é mais fácil de entender. E aí você levanta o pé do paciente. Combinado? Se não resolveu com isso, é adenosina. 6 mg de adenosina em bolos. Combinado? Rápido, com flush. A gente dá adenosina e logo depois dá o dose de soro fisiológico para correr essa adenosina muito rápido, porque a meia-vida dela é muito curta. Não resolveu, a adenosina de novo, só que agora na dose de 12 mg em bolos. Pessoal, até existia estudos que falavam sobre adenosina de 18 mg, mas isso não vingou, combinado? Se não resolveu com 12 mg, a gente parte para o beta-bloqueador ou bloqueador de canal de cálcio. Se a gente tem uma TV mono com pulso, lembra que isso não é ritmo de parada. Na TV mono com pulso, a gente vai utilizar sempre as PAS. A gente vai utilizar a PAS. PAS por quê? P de procainamida, A de amiodarona ou S de sotalol, se ela está estável. Se está instável, é PAS da cardioversão elétrica ou do desfibrilador, se ela estiver sem pulso. Combinado? Pessoal, sulfato de magnésio, a gente pode utilizar o torsade de Pointes, a gente pode utilizar o sulfato de magnésio para tentar reverter essa arritmia quando ela está estável. Lembra que na torsar instável é desfibrilação. E agora, pessoal, a fibrilação atrial já vem aqui, ó, o manejinho, o tato, tem controle do ritmo, controle da frequência. O que a gente sabe? Quais são os highlights que você tem que levar para a prova? Não existe superioridade entre as estratégias. Qualquer uma delas é válida. O que vai me indicar a anticoagulação crônica é o chá de Schwarzschild, a não ser que o paciente tenha uma fibrilação, uma FA valvar. O que é FA valvar? Grava isso para a prova. Claro que existem outras formas de a gente classificar. FA valvar é com estenose mitral moderada importante. Combinado? E falando em FA valvar, teve um recente estudo que saiu esse ano do Invictus, galera. O Invictus bateu para a gente o martelo, por enquanto, de que a gente não pode utilizar DOAC para FA valvar. Combinado? Então isso é um tema quente para a prova. FA valvar é obrigatório anticoagular com a varfarina. Combinado? E se tem FA valvar, nem usa o chá de Schwarzschild, é direto anticoagular o paciente. Beleza? E lembra que se a gente for controlar o ritmo do paciente, aí tem aquela história do tempo menor que 48 horas, faz um eco transesofágico, se não tem trombo pode reverter o ritmo, se tem trombo tem que anticoagular por 4 semanas. Lembra disso, a gente não vai aprofundar muito nisso.
Lembra que controle do ritmo, controle da frequência, as duas com a mesma nível de evidência. Mas em geral, no tato a tato, aqui no feeling, a gente deixa o controle do ritmo para o paciente jovem, sintomático, tem poucas comorbidades, um átrio esquerdo pequeno, que tem uma maior chance do controle de ritmo reverter a fibrilação atrial e ela não voltar mais. Combinado? Falando agora de anemias e hemoglobinopatias. Agora eu vou sair um pouquinho aqui da tela, que o fluxograma é um pouco grande, a gente vai conversar sobre esse fluxograma. Beleza, galera? Ó, falando agora aqui, pessoal, anemia e hemoglobinopatia. Eu quero que a primeira coisa, não importa quantos exames tenham aí, pessoal, a primeira coisa que vocês vão avaliar é o reticulócito. Lembra, o que é o reticulócito? Rodrigo, quando eu tenho uma hemólise, quando eu tenho um sangramento, se a minha medula está funcionante, se eu tenho o combustível necessário para produzir a célula, beleza, a medula vai responder produzindo hemácias jovens, que são os reticulócitos, galera. Combinado? Então, se o meu reticulócito está alto, ou seja, mais do que 2% ou mais do que 100 mil em número absoluto, eu estou frente a uma anemia hiperproliferativa. Minha medula está funcionando, ela está respondendo a um sangramento ou uma hemólise. Pessoal, não vai cair sangramento na prova, não é verdade? O que vai cair é a anemia hemolítica. A anemia hemolítica, o primeiro passo é o quê? Dose ou cumbis direto, porque ela vai me separar entre anemia hemolítica autoimune ou anemia hemolítica não imune. Se é autoimune, lembra um pouco mais de detalhe que a gente tem o anticorpo por IgG, que é um anticorpo quente, o anticorpo por IgM, que é um anticorpo frio, beleza? A gente não vai aprofundar um pouco nisso. Vamos falar mais do cumbis direto negativo, que são as anemias hemolíticas não imunes. Aqui entra a anemia falciforme, aqui entra as talassemias, aqui entra a esferocitose e a deficiência de SSPD, cada um com a sua clínica clássica, tudo bem? Qual é a clínica geral da anemia hemolítica? Lembra? Está tendo hemólise, está tendo morte de hemácia, então o DHL é alto. A gente tem a bilirrubina indireta fica alta no paciente. A aptoglobina, ela tenta salvar o nosso corpo das toxinas quebradas de uma hemácia. Então a aptoglobina está consumida numa anemia hemolítica. Combinado? A gente não vai entrar em detalhes das particularidades clínicas de cada doença da anemia hemolítica não imune. O que a gente tem que saber é anemia falciforme e talassemia. A gente dá o diagnóstico por eletroforese de hemoglobina, combinado? Lembra que a deficiência de SSPD normalmente vai ser um quadro de um paciente que tomou um remédio, fez alguma coisa e apareceu com uma anemia hemolítica não imune, combinado? E a esferocitose, o clássico é CHCM aumentado, combinado? Avaliar os reticulócitos, eles estão baixos. O que está acontecendo? Poxa, eu tenho uma anemia, a minha medula tinha que estar respondendo e ela não está respondendo. Então, ou ela está infiltrada de alguma forma, que ela não consegue liberar a célula, ou está faltando combustível de alguma forma para que eu consiga produzir os reticulócitos e enviar eles para a célula. Pensa desse jeito mais simples, tá, pessoal? A gente não vai aprofundar nos detalhes, eu estou trazendo para vocês uma forma de raciocínio mais simplificada. Meu VCM está acima de 100, eu estou frente a anemias macrocíticas. Mas, pessoal, a megaloblástica eu consigo bater o martelo com muita certeza se eu tenho um VCM de 115 para cima, se eu tenho leucopenia ou plaquetopenia. Por que leucopenia e plaquetopenia? Se eu tenho deficiência de B12 ou ácido fólico, lembra que eu não consigo produzir célula nenhuma. Tenho deficiência disso. É por isso que eu tenho leucopenia e plaquetopenia. É por isso que eu tenho diarreia, porque os vírus interócitos, eles precisam de uma replicação muito alta. E sem B12 e sem folato, eles não conseguem fazer isso. Agora, pessoal, apareceu o neutrófilo hipersegmentado na prova, não tem conversa. A gente já sabe que é uma anemia megaloblástica. E aqui a gente separa. Pessoal, simples assim, tem sintoma neurológico ou elevação do ácido metilmalônico, a gente está frente a uma deficiência de B12. Se não, a gente está frente a uma deficiência de folato. Combinado? O VCM entre 80 e 100 é muito variado, muita coisa pode dar isso. Então a gente não vai entrar nesse detalhe agora. O que eu quero saber de vocês é VCM menor que 80, estamos frente a anemias microcíticas. Olhe para a ferritina e para o índice de saturação de transferrina. Os dois estão baixos, eu estou frente a uma anemia ferropriva. Lembra que na ferropriva eu estou com estoque de ferro muito baixo. Quem é o estoque de ferro? É a ferritina. O que o meu organismo tenta fazer? Ele aumenta a transferrina, mas, pessoal, não tem ferro para entrar na transferrina. Não tem ferro para ser carreado pela transferrina. Então o índice vai estar consumido. Então é uma anemia hiprocrômica microcítica com um RDW alto. Se a ferritina ou o índice de saturação de transferrina estão normais ou altos, vamos pensar na talassemia e na doença inflamatória. Tudo bem? Talassemia entra aqui, lembra que é uma anemia hemolítica não imune. Mas por que ela entra aqui?
a beta-talassemia minor é um dos principais diagnósticos diferenciais de anemia ferropriva, porque ela é uma anemia hipocrômica e microcítica, idêntica à ferropriva, só que o RDW dela é normal. É aqui que a gente bate o martelo de que provavelmente a gente está frente a uma talassemia. Talassemia lembra que o diagnóstico é através da eletroforese de hemoglobina. E pessoal, como é que a gente pensa em doença inflamatória? Na doença inflamatória, na anemia da doença inflamatória, a ferritina está alta e o índice de saturação de transferrina está normal. Por que a ferritina está alta? Lembra simples assim que a ferritina é um marcador de inflamação no paciente. Beleza? Simples assim. Pessoal, matamos a principal parte inicial aí do diagnóstico das anemias e das hemoglobinopatias. Agora a gente vai dar prosseguimento aqui na nossa aula, tá? Voltando agora para a imagem com vocês aqui, vamos conversar um pouco sobre a COVID e ventilação mecânica. Pessoal, por que eu trouxe o COVID para vocês? Eu já falei para vocês, o Einstein, ele fez um estudo recente que ele mostrou que o tofacitinib consegue reduzir mortalidade e internação dos pacientes. Então, pessoal, é um estudo da instituição. Talvez eles queiram puxar essa sardinha para eles, beleza? Mas aproveitando esse momento, é claro que a gente vai conversar um pouco sobre ventilação mecânica. E, pessoal, ventilação mecânica no COVID é igual a ventilação protetora para SARA. O que a gente precisa saber? Ventilação protetora para SARA, primeira coisa, volume corrente de 4 a 6 litros de quilo predito, pessoal. De quilo predito, lembra disso. A pressão de platô menor ou igual a 30. Um driving pressure, que é a pressão de platô menos a PIP menor do que 15. E lembra que a gente pode fazer a hipercapnia permissiva numa fase inicial, desde que o pH esteja maior do que 7,20. Aí tem uma divergênciazinha, talvez, de estudos. Mas lembra que não importa o CO2, o que importa é o pH. Beleza? E aí, pessoal, a prona, quando é que a gente vai fazer? É um paciente que está fazendo ventilação protetora, já não está respondendo, ele mantém uma troca gasosa muito ruim com PF menor do que 550, aí sim a gente pode lançar a mão da prona para tentar melhorar a troca gasosa do paciente. Combinado? E por que é importante saber disso? Pessoal, com esses valores, a banca ela vai te puxar para saber assim, olha, esse valor está alterado. O que a gente vai fazer para esse paciente então? Normalmente é aqui que a banca aperta a gente na ventilação mecânica, combinado? Então a gente tem que saber quais são as principais noções que as bancas, e no caso o Einstein, cobra da gente sobre ventilação mecânica. Primeiro, acidose respiratória. Como que eu lavo o CO2? Aumentando o volume minuto. E o que é volume minuto, galera? É volume corrente vezes frequência respiratória. Se eu aumentar qualquer um dos dois, eu consigo lavar mais CO2. Combinado? Isso é o oposto do que a gente está falando de doença obstrutiva. Se eu tenho asma, um DPOC grave, exacerbado, que necessitou de intubação, eu preciso, na verdade, reduzir o volume minuto. Eu preciso reduzir a frequência respiratória, reduzir o volume corrente. Por quê? Pessoal, você não vai reter mais CO2 fazendo isso. Porque quando você reduz a frequência respiratória e o volume corrente, você reduz o tempo inspiratório do paciente e aumenta o tempo expiratório. Então você permite que o paciente exale mais CO2. Combinado? Isso daqui é uma explicação resumida, é claro que é mais detalhado do que isso, mas isso daqui é só pré-prova para vocês. E por fim, hipoxemia. Como a gente trata a hipoxemia do paciente? Aumentando a FiO2 ou aumentando a PIP. Dominado? Pessoal, agora falando de AVC isquêmico. E aqui, ó, muito detalhe. Vamos passar esse fluxograma com calma, porque isso é muito importante. Se não cair no Einstein, eu tenho certeza que vai cair em qualquer outra questão. Beleza? Pessoal, começando a falar para vocês. Eu acho que o ponto mais importante nessa fase inicial é, se a gente tem um AVC minor, a classificação dele às vezes foge um pouco dos estudos, mas a gente considera no Einstein de 4 para baixo, ou menor do que 5. Ou se a gente tem um AIT com um ABCD score maior ou igual a 4, pessoal, em geral, a gente não faz trombólise no caso do AVC minor, combinado? Nesses dois cenários a gente passa direto para DAPT, que é a dupla antiagregação plaquetária. A gente faz AS com clopidogrel. Falando do AVC minor, onde é que está o detalhe, a minúcia? Se eu tenho um paciente com AVC minor, provavelmente o déficit dele é muito pequeno, galera. Então, às vezes, a trombólise ela dá mais risco ao paciente do que talvez trazer um ganho para ele, certo? Mas quando é que a gente vai pensar em trombolizar um AVC minor? Lembra que é um AVC com NIH menor do que 5 ou menor ou igual a 4. Pessoal, tem um AVC minor aqui no Rodrigo. Poxa, Rodrigo, você teve um AVC. Você é professor, você dá aula falando. Você está afásico apenas. Aí você faz o NIH e o NIH dá baixo. Não vou trombolizar o Rodrigo porque ele é um AVC pequeno, ele está afásico. Não pontuou. Você não vai pontuar? Pessoal, pensa que o déficit do paciente é um déficit muito importante para ele
para um professor perder a fala, para um pianista perder o movimento das mãos. Pessoal, isso daqui, independente do nível de NIH, isso daí é catastrófico para esse paciente. Combinado? Outra coisa recente que está chegando. A alteplase é o que a gente mais usa para fazer trombólise. Só que a tenecteplase está sendo validada já para ser utilizada nos AVCs. Então, se aparecer tenecteplase na sua prova, vá com tranquilidade. Alteplase ou tenecteplase. Combinado? Ainda não está na bula. Lá no Einstein a gente está praticamente preparado já para iniciar a tenecteplase assim que a Anvisa liberar. Combinado? Agora vamos para os AVCs de verdade. Fluxograma de AVC de verdade. Seu ictus foi a menor ou igual a 6 horas, o que a gente vai fazer? Pessoal, menor ou igual a 6 horas, pensa a primeira coisa, eu quero trombolizar esse paciente. Só que para trombolizar, o ictus dele tem que ter sido a 4 horas e meia ou menos. E tem que saber se é elegível a trombólise, tá, pessoal? A principal coisa que a gente tem que avaliar é contraindicações à trombólise. Combinado? Só relembrando vocês que a gente está falando já de um AVC confirmado. A gente já passou daquela fase inicial que a gente sabe que a gente tem que solicitar uma glicemia capilar no paciente, a gente já levou o paciente para tomografia, já viu que não tem sangramento, passamos dessa fase. Vamos conversar do tratamento especificamente do AVC isquêmico, já diagnosticado, já batido o martelo. Combinado, pessoal? Então, ó, menor ou igual a 6 horas, fui para trombólise. Tem menor do que 4 horas e meia o ictus? Vamos trombolizar se ele não tiver contraindicações. Não vamos listar todas as contraindicações. Tá, galera? Isso daí, pega no seu resuminho e lembra quais são as contraindicações. É elegível? Trate. Use a trombólise. Use a alteplase. Combinado? Mas, ao mesmo tempo, usar a trombólise não contraindica você a fazer trombectomia. Da mesma forma que fazer trombectomia não te contraindica a trombolizar um paciente. Combinado? Então, você tratou, avalia se o paciente é candidato à trombectomia. Como é que a gente sabe? Tem que ter um NIH maior ou igual a 6 e o ictus tem que ser menor ou igual a 6 horas. Mande ele para um exame de imagem para avaliar os vasos cranianos. Mandou para a imagem e tem oclusão de artéria carótida interna intracraniana ou de cerebral média M1, pessoal, aí sim, calcule o aspect desse paciente. Se for um aspect maior ou igual a 6, paciente candidato à trombectomia, faça a trombectomia no seu paciente. Combinado? Putz, não deu trombectomia. Não deu. O que eu vou fazer agora? Você tem que botar esse paciente para fazer a avaliação de trombólise estendida, galera. Novidade, talvez você não tenha escutado isso. Eu posso mandar o paciente em 2 situações para fazer trombectomia estendida. Uma é o wake-up stroke, é o ictus desconhecido. O paciente foi dormir e acordou com um déficit. Lembra, qual foi a última hora que ele foi visto bem? Em geral, antigamente, era um paciente que a gente não trombolizava. Hoje em dia, o que a gente faz no wake-up stroke? Manda o paciente para uma ressonância magnética com flare e difusão. Qual é que é a ideia aqui, pessoal? A difusão, ela aparece muito precoce. O flare, ele começa a aparecer sinais de hipodensidade, sinais de AVC, só em 4 horas e meia. Então, poxa, eu tenho uma difusão alterada, já tive AVC. O flare está normal? Quer dizer o quê, galera? Quer dizer que está dentro de 4 horas e meia, vocês entenderam? Então, se eu tenho esse mismatch, que é isso que a gente chama de mismatch, entre a difusão e o flare, eu consigo fazer trombólise nesse paciente. Beleza? Isso daqui, nos casos desses pacientes, a gente consegue fazer trombólise, só que tem que usar ressonância magnética. Combinado? Agora, existe uma outra forma de a gente estender um pouco mais o horário da trombólise. Só que a gente precisa de um programa específico na tomografia, que é o RAPID. Tudo bem? O RAPID consegue me mostrar, através de programação, de inteligência artificial, que talvez a área de penumbra seja muito maior do que o core isquêmico. E lembra que o que a gente quer salvar é a penumbra, galera. Se eu tenho uma área de penumbra muito grande em relação ao core, eu consigo fazer trombólise em até 9 horas. Combinado? Agora, pessoal, chegou um ictus entre 6 e 24 horas, já passou das 6 horas, está com 24 horas mais ou menos, vamos pensar nesse paciente com trombectomia, porque a alteplase ela já foi totalmente cancelada. Combinado? A gente tem 2 estudos aqui que falam sobre isso, que é o estudo Diffuse e o estudo Down. Um deles fala que o NIH maior ou igual a 6 pode ser trombectomizado em até 16 horas e o NIH maior ou igual a 10 pode ser trombectomizado em até 24 horas. Você tem esse ictus, você tem essa capacidade de fazer isso, você tem um serviço que consegue fazer isso, mande ele para a imagem. Oclusão de artéria cerebral interna, de artéria carótida interna intracerebral ou de artéria cerebral média no ramo M1, faça a trombectomia nesse paciente. Combinado? De qualquer forma, se você não consegue fazer isso, lembre-se que você ainda pode fazer a trombólise estendida, tanto com a ressonância magnética para o wake-up stroke, quanto para o RAPID, se você tiver esse programa
de tomografia computadorizada. Claro, isso daqui a gente não tem disponível em todos os centros. Lá no Einstein a gente comenta muito disso porque a gente consegue fazer isso lá. Combinado, pessoal? Então isso daqui é um tema quente para ser cobrado no Einstein, porque eles têm um recurso e eles fazem isso de fato. Agora, pessoal, chegou depois de 24 horas, não tem o que fazer. Nem trombólise, nem trombectomia, nada. Aí direto para avaliação de se utilizar o AS. Combinado? Pega esse fluxograma, bate martelo nele, faz questão utilizando ele e você vai ver como você vai acertar as questões. Combinado? Agora, comentando sobre a queridinha diabetes mellitus. Pessoal, inicialmente o diagnóstico é uma parte mais batida que a gente já domina. Lembrar que, para dar o diagnóstico de diabetes, eu preciso de 2 exames alterados, qualquer um deles. E se tiver um alterado e um normal, eu repito o alterado para fazer a avaliação. E como é que eu tenho o diagnóstico de diabetes? Uma glicemia de jejum maior ou igual a 126, uma glicada maior ou igual a 6,5%, ou se eu tiver depois de 2 horas de uma sobrecarga oral de glicose, uma glicemia maior ou igual a 200. Mas lembra que o DM1 ele é extremamente sincero com você. Ele dá as caras logo, não brinca em serviço. O paciente DM1, ele abre o quadro com cetoacidose diabética já de cara para você. Então, pessoal, eu tenho sintomas inequívocos de diabetes. Quais são os sintomas inequívocos? A gente sabe que são os P's, perda de peso, polifagia, poliúria, polidípsia. E uma glicemia casual maior ou igual a 200, estamos autorizados a dar o diagnóstico de diabetes. Combinado? Agora, pessoal, vou trazer aqui para vocês metas e agora a gente vai conversar aqui, ó, tendo aquele ganho a mais nessa reta final juntos. Tudo bem? Alguns conceitos que talvez você não saiba nesse momento. Tudo bem? E ó, com relação à meta, pensa assim, poxa, eu dei o diagnóstico com valor, vamos dar uma refrescada para o nosso paciente, não é isso? Não precisa ficar tão apertado com ele. Então como é que vai funcionar isso daqui? Pessoal, eu dei o diagnóstico com uma glicada maior ou igual a 6,5, poxa, dá uma metinha para ele menor que 7. Pegou o espírito da coisa? Mas não esquece que se a gente tem um idoso comprometido, aquele com muita comorbidade, tem demência avançada, talvez não tenha aquele cuidado social muito bom, a ideia aqui é o quê? A gente quer evitar hipoglicemia nesses pacientes, porque isso pode predispor a queda. E, pessoal, queda em idoso é trágico. No nosso ambulatório de geriatria a gente fala muito isso. Combate a queda constante. Por isso que no idoso comprometido a gente fica entre 8 a 8,5%. Combinado? Jejum em pré-prandial, alvo meta entre 80 e 130. E eu acho que esse aspecto é muito importante porque a prova te bate muito isso aqui. Às vezes é um paciente que está utilizando insulina, ele traz para você a cartelinha toda bonitinha que ele prescreveu da pré-prandial, do jejum, do pós-prandial. E a prova te pergunta, como é que você vai ajustar essa insulina? O ponto principal é lembrar, a insulina basal ou NPH, ela ajusta o jejum e o pré. O pós-prandial é ajustado pela regular. Mas o feeling que eu quero que você tenha é o seguinte, imagina que você tem uma de jejum ali de 210. E aí você tem uma pré-almoço, uma pré-café ali em cerca de 80, 100. A sua ideia é o quê? Poxa, a de jejum está aumentada. Eu vou aumentar a NPH da noite. Mas, pessoal, não é só às vezes aumentar a NPH da noite. Às vezes você vai ter que ajustar a NPH do almoço também. Vai ter que ajustar a NPH da tarde, se for uma NPH feita de 8 a 8 horas. Porque, apesar de você ter uma jejum muito alta de 210, lembra que aqui, às vezes, no pré-almoço, você está chegando com uma glicemia de 80 a 100. Então, se você aumenta na hora de dormir, talvez isso tenha um reflexo aqui na frente, no pré-almoço. Então, você incorre no risco de hipoglicemia. Esse é o feeling. Então, o feeling seria o quê? Beleza, vamos aumentar aqui a do jantar, vamos aumentar a da antes da hora de dormir, mas quando for aqui de manhã, eu reduzo um pouco, porque eu sei que pré-almoço eu estou chegando ali ó, com 80 a 100. Combinado? Vocês entenderam essa parte? Pessoal, a gente sabe agora que a pós-prandial é quem regula, é a regular. Combinado? E aí a meta é ficar sempre abaixo de 180. E agora a grande novidade para vocês. Você já ouviu falar do time in range? Certeza que não, na verdade. Ganhamos mais conceito nessa reta final. Pessoal, o time in range ele funciona muito bem com aqueles métodos contínuos de avaliação de glicose. Então o Libre, que o paciente bota aqui aquele sensorzinho, conecta no celular, vê como é que está a glicose, ele fica vendo a glicose várias vezes ao longo do dia. Isso é muito melhor que a glicada, que às vezes pega um tempo entre 2 meses, 3 meses. Aqui o paciente está vendo o dia inteiro a glicose dele. Então o time in range tem que ser entre 70 e 180 em 70% das vezes que o paciente mede a glicose. Vocês entenderam? Mas se for um paciente mais idoso, lembra que é aquele mesmo esquema, a gente quer evitar a hipoglicemia.
Então tem que ser maior do que 50% o time range desses pacientes idosos comprometidos. Agora, existe uma outra métrica que é o time em hipoglicemia. Eu não quero que o paciente tenha hipoglicemia menor do que 70, eu quero que ele tenha menos do que 4% se for um adulto rígido, das vezes com hipoglicemia menor do que 70. Agora, se é um paciente mais idoso, eu vou tolerar menos ainda, galera, porque eu não quero que o idoso tenha hipoglicemia. Então, no idoso comprometido, eu pego para ele menos do que 1% dos casos tendo uma hipoglicemia menor de 70. Agora, se é uma hipoglicemia grave, menor do que 54, eu vou deixar menos do que 1% do paciente adulto rígido em hipoglicemia menor que 54 e no idoso é 0, galera. Vocês entenderam? Então é assim que funciona o ajuste. Time range de 70 a 180. Eu quero que esteja maior de 70% das vezes desse jeito. Poxa, Rodrigo, o paciente está tendo muitas vezes menor do que 70, muitas vezes acima de 180. Isso daqui está ficando menor do que 60. Então eu sei que o quê? Que eu tenho que agir, tenho que aumentar a insulina do paciente, porque ele está ficando poucas vezes dentro do range que eu quero. Da mesma forma, o oposto. Poxa, um paciente que está com praticamente 90% do tempo dentro desse range, vamos fazer um ajuste de insulina, talvez se eu reduzir um pouquinho aqui, um pouquinho ali, eu consigo manter ele dentro do range com tranquilidade, usando menos insulina para ele. Combinado? Mas esse conceito de time range é muito novo. Os aparelhos estão vindo aqui e é possível que isso caia na prova para vocês. Combinado? Agora, pessoal, classificação é outro conceito que a gente vai ganhar. Juntos, reta final. Pessoal, dei o diagnóstico de diabetes, eu tenho que classificar esse paciente. Primeira coisa, você deu o diagnóstico, você não vai bater o martelo. Pensa em situações que podem mimetizar uma hiperglicemia. Poxa, é um paciente que usa droga hiperglicemiante, é um paciente com Cushing, é um paciente com hemocromatose, é um paciente com acromegalia. Isso simula uma hiperglicemia. Interrompa um pouco o diagnóstico de diabetes, trate e reavalie o paciente para ver se confirma que é um diabetes mesmo. Tudo bem, Rodrigo? Não tem nada disso daqui. Como é que eu faço a classificação do diabetes? Primeiro passo, solicite autoanticorpos. Se você tem autoanticorpos positivos, você está frente a um DM tipo 1A ou LADA. O que é o tipo 1A? É o diabetes tipo 1, em que os autoanticorpos estão presentes. Então, quem destrói o pâncreas são os autoanticorpos. Combinado? E como é que a gente dá o diagnóstico da LADA? LADA, pessoal, é um paciente que teve diagnóstico de diabetes, tem autoanticorpos positivos, mas ele não necessitou de insulina por 6 meses ou mais após o diagnóstico. Nesse momento, a Sociedade Brasileira de Diabetes permite a gente dar o diagnóstico de LADA. Conseguiram entender o feeling? Dosear autoanticorpos, Rodrigo, estão negativos. O que eu vou fazer? 5 anos depois que você deu o diagnóstico, você solicita o peptídeo C. O que é o peptídeo C, Rodrigo? Eu não sei. Pessoal, quando você vai clivar a insulina de fato, ela começa com pró-insulina, depois ela vira insulina. Só que quando você cliva a pró-insulina, uma parte dela vai embora, e é o peptídeo C essa parte. E a outra parte é a insulina que a gente conhece. A gente não dosa a insulina normalmente. O que a gente dosa é o peptídeo C, que é muito mais fácil de ser dosado e é muito mais em conta. A gente dosa o peptídeo C, então o peptídeo C tem uma relação de 1:1 em relação à insulina. Ele me fala quanto o pâncreas está produzindo de insulina em média. Então, pessoal, eu tenho autoanticorpos negativos, mas o peptídeo C consumido, que estranho, o pâncreas ele não está funcionando, mas não tem autoanticorpo destruindo ele. O que é então? Pessoal, a gente está frente ao diabetes tipo 1B. O tipo 1B é uma destruição idiopática do pâncreas, que a gente não sabe o que está acontecendo. Uma destruição idiopática das células beta-pancreáticas, das ilhotas beta. Vocês entenderam? Captaram? Se eu tenho anticorpos positivos, tipo 1A, é o clássico, diabetes tipo 1 clássico com produção de autoanticorpos. Tipo 1B é anticorpos negativos, mas o peptídeo C está consumido, não está quase sendo produzido. A gente considera como menor do que 0,6. Combinado? Poxa, dosei o peptídeo C, está maior do que 0,6. Vou para quê? Poxa, eu já excluí um pouco o diabetes do tipo 1. O pâncreas está funcionando bem, não tem autoanticorpo destruindo ele, não tem peptídeo C consumido, então ele está produzindo uma quantidade de insulina satisfatória. Pessoal, qual é o outro diabetes mais clássico, mais comum de todos? Diabetes tipo 2. Então, cara, tem uma carinha de acantose? Tem uma carinha de síndrome metabólica? O que é carinha de síndrome metabólica? Paciente dislipidêmico, sedentário, um paciente tabagista, paciente hipertenso, um paciente que tem obesidade importante, abdominal. Pessoal, se tem, bateu o martelo, é diabetes tipo 2. Não tem, galera, veja a quantidade de insulina que esse paciente tem. Porque se ele usa mais do que 2 unidades por quilo,
a gente está frente a síndromes de resistência à insulina. Se ele não utiliza, aí sim a gente vai fazer testes genéticos para avaliar, porque talvez esse paciente tenha um MOD. Certeza que você não tinha ouvido falar disso ainda. É assim que a gente faz a classificação do diabetes de fato. E aqui você já entende minúcias do porquê um LADA é um LADA, do porquê um MOD é um MOD. Compreenderam, galera? E ó, fica ligado que no próximo sábado vamos falar as dicas de última hora pré-prova para você arrebentar lá no Einstein. E pessoal, se inscreve nas redes sociais, se inscreve nos nossos canais, acompanhe a gente que a gente vai lançar muito conteúdo bom nessa reta final. Fiquem com a gente, estamos juntos nessa reta final, estamos junto com o sonho de vocês e vamos pra cima. Um beijo grande. Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro.